Olá, pessoal, tudo bom por aí? Hoje, na nossa aula de artes, vamos falar de um estilo produzido que, independente de sermos artistas ou não, todo mundo já experimentou alguma vez no seu dia a dia. Hoje, nós vamos falar de fotografia, a sua origem, os artistas e os estilos que fazem parte desta categoria. Vamos lá! A origem da fotografia está relacionada com a curiosidade e a busca do homem por conhecimento para compreender os efeitos óticos que acontecem na natureza. Desde tempos remotos na antiguidade, existem escritos e estudos que observam a preocupação de Aristóteles em compreender os efeitos da caixa preta. A câmara escura ou a caixa preta, ela será amplamente explorada pelos artistas do Renascimento, que buscam um entendimento científico dos efeitos ópticos. Através do uso dela, eles reproduziam as imagens reais com os efeitos invertidos desta imagem. Será apenas no século XIX que o químico francês Niepce conseguirá desenvolver uma técnica com uma superfície sensibilizada com estanho para poder produzir a primeira fotografia, que para isso ficou 8 horas em exposição à luz para a captura da imagem. Neste período do século XIX, muitos pesquisadores, cientistas e artistas trocavam informações de realizar os seus experimentos nessa necessidade de captura da imagem através da câmera escura. E, através disso, o francês Louis-Jacques Daguerre consegue desenvolver uma técnica com uma placa de cobre revestida de prata. A técnica desenvolvida por Louis-Jacques ficou conhecida como daguerreótipo e ela elevou a qualidade e o status inicial da reprodução da imagem e a captura da realidade, ao que nós chamamos hoje de fotografia. Na figura, a gente pode observar um indivíduo fazendo uso da técnica da câmara escura, aonde a luz entra por um orifício, ela se depara com uma superfície branca e este indivíduo, através de um objeto, um lápis, um pincel, transcreve a imagem em luz para esta superfície. Era assim que os artistas faziam a cópia da realidade. Ainda no século XIX, podemos observar, através de alguns registros fotográficos, a quantidade de aparatos e a dificuldade que esses fotógrafos, essas pessoas estudiosas da imagem, tinham em relação a carregar esses objetos, e quanto maior eram as imagens, maior eram as caixas para captura dessas imagens. A primeira fotografia humana aconteceu em 1939 e ela foi por acaso. Daguerre estava fazendo uma exposição de uma chapa em um boulevard na França. E com o movimento da rua, nenhum indivíduo foi capturado. No entanto, uma única pessoa ficou mais tempo parada em uma posição, e essa pessoa foi capturada na fotografia. Devemos considerar que, nesta época, a troca de informação e comunicação eram muito mais lentas. No entanto, a gente observa que o francês Florence, que veio para o Brasil através de uma expedição, desenvolveu sozinho no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, as técnicas sobre a luz, ao qual batizou de fotografia. Por isso, meus queridos alunos, que nós podemos observar alguns desacordos a respeito de quem foi que criou a fotografia.
Pois, se nós cruzarmos as datas do período aonde isso tudo aconteceu, foram aspectos simultâneos. Por isso que existe uma disputa muito grande a respeito de quem foi o verdadeiro criador da fotografia. Se a fotografia é um procedimento técnico através de uma máquina, é considerado normal que ela tenha evoluído e chegado ao status que nós podemos observar hoje em dia. Então, a fotografia digital, ela é reflexo do que o homem conseguiu hoje dentro da tecnologia produzir de mais avançado. Se na origem da fotografia nós podemos observar que ela era de estrito acesso a alguns, hoje a fotografia ela está acessível para todos, pelo simples fato dela fazer parte de um aparelho telefônico. Então, hoje, na contemporaneidade, todas as pessoas têm acesso à fotografia. Vamos observar agora alguns tipos populares de fotografia, aonde podemos pontuar alguns, sendo documental, jornalístico, retrato, publicitário ou artístico. Vamos lá. O estilo fotográfico documental tem um princípio ético e estético. Dentre os vários temas, podemos observar nesta fotografia o social, aonde denuncia, através dessa foto de Jacob Riis, de 1889, o estado da sociedade nova-iorquina e a pobreza ao qual ela vivia. A fotografia jornalística, ela tem a função de apresentar ou de retratar de maneira clara e objetiva o fato ao qual ela está relacionada. Neste sentido, a gente fala que a fotografia, ela tem a função de endossar aquela ideia ou aquela comunicação apresentada ao público. O estilo mais aclamado por todos na fotografia sempre foi e será o retrato, ou portrait, aonde o ser humano ele quer perpetuar a sua imagem de uma forma mais bela, de um modo mais bonito do que a realidade. Hoje podemos observar essa característica através da imensa gama de filtros que as pessoas usam nas suas fotografias. O estilo fotográfico publicitário é usado de maneira comercial. Ele tem a função de apresentar, de vender, de propagandear um produto ou uma marca. Normalmente, esse estilo ele é feito através de agências publicitárias que fazem uso de artistas, de fotógrafos profissionais para produzi-las. A fotografia artística vem para quebrar com todos os paradigmas e critérios apresentados nas categorias anteriores. Justamente porque a fotografia artística, ela não está cunhada na função utilitária. A preocupação da fotografia artística é pura e simplesmente de sensibilizar o espectador. Agora, nós vamos ver alguns dos grandes nomes da fotografia mundial, representados por Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Kevin Carter e Steve McCurry. Vamos lá! Um dos grandes nomes da fotografia do século XX foi Henri Cartier-Bresson. Ele já cunhava o status do que era o fotógrafo artístico. Fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração, segundo as suas palavras. As fotografias do francês Bresson não são considerados trabalhos perfeitos. No entanto, são ricos em legitimidade e beleza. Ele procura capturar cenas, ações corriqueiras cotidianas de uma maneira muito automática e muito sensível, através das imagens em preto e branco.
O trabalho fotográfico do brasileiro Sebastião Salgado vai focar no homem, na compreensão do ser, nas culturas, oportunidades, sentimentos e reações do mundo, tudo norteado por um espírito humanitário. Sebastião Salgado quer retratar as questões sociais e ambientais do mundo. O fotojornalista Kevin Carter, em 1993, apresentou com esta fotografia ao mundo uma forma muito cruel da realidade do povo da África. Por ser sul-africano, os temas de Carter irão apresentar a má distribuição de renda, o preconceito e a fome na África. O americano Steve McCurry ficou conhecido por representar e trabalhar com fotografias que mostram áreas de guerra, desacordos territoriais. Aqui a gente vê uma famosa foto da National Geographic feita por ele para os anos 80, onde ele denuncia esse estado de sitiamento de várias populações por períodos de guerra. E então, pessoal, gostaram da aula de fotografia? Realmente, das categorias da arte, a fotografia é a que nós poderíamos ficar por horas discutindo a respeito dela, justamente porque ela faz parte do nosso dia a dia, nós a utilizamos. Agora, vamos ver um pouco da fotografia na prática? Vamos lá! A atividade número 1 é uma pesquisa que você irá realizar sobre fotografia analógica e fotografia digital. Procure analisar as diferenças entre uma tecnologia e outra. Você pode buscar em sites na web. Essa pesquisa será escrita. Atividade número 2. Luz, câmera, ação. Vamos aproveitar que estamos em casa e vamos começar a observar a nossa rotina, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Pegue o seu celular e fotografe cenas que aconteçam dentro da sua casa. Use também filtros para trabalhar a saturação e a luminosidade. No processo de fotografia, você pode partir do princípio da seleção. Suponhamos que você tirou um número X de fotos. Então, desse número, você faz uma seleção, escolhendo algumas melhores. Dessas, você faz mais uma outra seleção final e então ficará apenas com 3 fotografias, aos quais você irá trabalhar as questões da saturação, luminosidade e brilho. Então, é isso aí, pessoal. Aproveite a situação de estarem em casa e sensibilizem o seu olhar para cenas, para composições que vocês possam tirar proveito para essas atividades. Nos vemos por aí. Até breve!